que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje estamos num episódio muito especial, que é o 50º episódio que não saia daqui. E Alberto, estou muito feliz de poder viver esse episódio com você. Estou com Alberto Aquino, jornalista, produtor, apresentador. Alberto, obrigada por estar aqui. Olha, que fique só aqui, entendeu? Mas 50 programas, arrasou. Eu não sabia que tinha vindo para o número 50. Você Que está chique isso. numa data comemorativa. Uau, muito que legal, especial. né? Então que fique só por aqui, tá, gente? É coisa só nossa. E não sai daqui. Ah, Uma loucura, né? Passar rápido. muito bom isso. Nossa, imagina, 50 programas, quantas coisas bacanas já passou. Quanta gente importante já sentou nessas cadeiras. Muito bom isso, né? É verdade. Eu comecei a fazer um cálculo que dizem que Ah. você fica bom numa coisa quando você faz 10.000 horas em alguma coisa. Né? Certo. Ou Tem então essa- come um pacote de sal. É quase a mesma Como é coisa. que... Você diz que você conhece alguém, quando você come um pacote de sal com aquela pessoa, 1 quilo de sal. É. Aí você conhece ela no íntimo, Exatamente, né? exatamente. É um bom ponto. Ah. Mas eu pensei, 10.000 horas é muito tempo. Acho que nos dias de hoje ninguém tem 10.000 horas pra ficar bom numa coisa. É verdade. Aí eu depois... Só piloto de avião, mas tudo bem. Piloto de avião é 10.000 horas, né? 10.000 horas de voo para você poder se tornar um piloto. Ai, que bom! Graças a Deus! Mas eu fiz a conta. Por exemplo, quem é faixa preta numa coisa, normalmente leva 10 anos. Certo. Mas é 10 certo. anos, o quê? 3 vezes na semana? Umas 3 horas na semana, 50 horas, 50 semanas no ano, 500 semanas, vezes 3, 1.500 horas. Gente, ela é uma máquina de calcular, né? Ela, Ai. ela não só apresenta, não, ela calcula também. Mas diga. Ou seja, agora só falta 1.450 episódios pra eu ficar bom nisso. Uma fila, né, que vai daqui na baixada de convidados. É melhor do que 10.000, né? E você, como tudo começou? Sua carreira de comunicador? Mano, na verdade, a minha vida foi muito louca, assim, né? Eu nunca parei muito para pensar, não, mas eu estava até conversando antes de começar o programa com os amigos aqui. Ah, A gente estava levando um papo, que eu me lembro que eu fiz o pré-vestibular. Na época, a gente fazia pré-vestibular, na minha época, né? Então, a gente fazia pré-vestibular, eu fiz na Casa dos Estudantes do Brasil, ali no Castelo, né? Que era plena ditadura militar, aquela coisa Castelo? toda. Castelo no centro da cidade, Ah. centro do Rio de Janeiro. Então, quando a gente saía de lá, era uma galera enorme, era muita gente, a gente era uma bagunça, aquela turma. Era só amigos, todo mundo se conhecia, a gente andava muito junto. Então, a gente saía de lá e ia para o MAM, que era ali pertinho, né, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e assistia os shows de Caetano Veloso, principalmente, porque o Caetano não saía do MAM, e a gente não saía do show do Caetano. Então, aí a gente acabou ficando amigo do Caetano, né? Ah, que O Caetano legal. já falava com todo mundo, já batia papo, já trocava ideia. E um dia ele virou para mim e falou assim: pô, cara, você tem que fazer comunicação, você é muito bom, entendeu? É porque eu brincava, eu acho que eu zoava mais que os outros, né, nessa questão Muito assim. carisma. E eu acho que aquilo ficou na minha cabeça quando eu troquei de faculdade, que na verdade eu comecei a fazer engenharia, e fui para comunicação. E acho que foi muito a ver com aquela história, sabe? Eu entendi que talvez fosse legal para mim. Foi Aí dica do fiz. Caetano, então. De certa forma, sim. Aí depois saí de lá, fui contratado, né? Eu fui fazer estágio, na verdade, na Manchete, na televisão, né? Aí depois, a sequência é mais ou menos essa, não é bem essa não, mas é mais ou menos assim. Aí fui para a Avenida, em 84, cobri o Carnaval, né? Na Marquês de Sapucaí. Na verdade, eu cobri Carnaval um ano antes do Sambódromo, 1983. Não tinha Sambódromo. Eram estruturas de metal, né? E ali chovia a noite inteira. E de dia fazia um sol de 60 graus. Peraí, não tinha sambódromo? Não tinha. O Sambódromo foi inaugurado em 1984. Em 1983, quando eu comecei a cobrir carnaval, na verdade comecei em 1982, em Niterói, no Tapetão do Samba. Olha Ai, só. meu Deus, coisa antiga. Aí, em 83, eu fui para a Avenida. Então, era muito legal, porque era um dia só de carnaval, mas assim, começava assim, tipo, 6 horas da tarde, terminava no outro dia às 4 horas, 5 horas da tarde. Nossa. Aí, era assim, era uma loucura aquilo. Direto? Direto. Aí a gente fazia o seguinte, a gente passava a noite, chovia a noite inteira. E a gente com aqueles microfones de fio, porque eu fazia rádio, né? Aqueles cabos enormes, todo mundo junto. Aí passava um carro alegórico, levava os fios, a gente ia junto com o carro alegórico, entendeu? Todo mundo embolado. Depois desembolava para a próxima escola, entendeu?
Milton Gonçalves, pela Rádio Tamoio. Era muita gente famosa na época. Eu ali, um garoto novo, né, no meio daquela história toda, transmitindo o carnaval. E o grande barato é que chovia a noite inteira, impreterivelmente, era muita água. E de dia era 60 graus, então você saía de lá vermelho, entendeu? Nossa! Era uma maratona aquilo, né? Aí, em 84, inaugurou o Sambódromo, eu fui para a Avenida, e quem era minha parceira de transmissão ali, trabalhando comigo? Quem? Xuxa. É, Jura? eu e Xuxa transmitindo Carnaval de 1984 na Marquês de Sapucaí. Ela pela Manchete, eu também, né, na época. Ela, na verdade, bom, vamos dizer, ela já era modelo, já era badalada, já estava começando a ficar famosa, e fazia parte da transmissão, e ela fazia pista comigo. Olha Era só! assim, aí a gente entrevistava as maiores celebridades da Avenida. Eu me lembro que eh, artistas internacionais circulavam, que a pista era invasão, né? Todo mundo invadia aquela pista. Ah, E a é? gente no meio da pista lá entrevistando todo mundo, entendeu? Entrevistando as celebridades, Boni. Eu me lembro que eu entrevistei Florinda Bolkan, que é uma grande atriz brasileira que vive na Itália. Entrevistei nomes importantes, assim, muita gente importante, muita gente. Dina Lollobrigida, eu com meu italiano perfeito, fala nada. Entrevistei não sei como a Gina Lollobrigida e por aí foi, muita gente famosa nesse ano. Muito E, legal. e aí, você falou que invadiu a pista? Tipo assim, as pessoas entravam na pista ou não? Bom, Ou já tinha agora festa por volta? Já tinha aqueles não, porque camarotes? o sambódromo não era como é hoje em dia. Na verdade, até os 2 anos atrás ainda invadiam a pista. Mas agora é muito mais assim, tem uma segurança maior, tem um controle maior. Nesse não tinha controle, né? Todo mundo entrava na pista, o cara pulava a mureta e ia para a pista, Entendi. entendeu? O cara era credenciado não sei para onde, estava na pista. Então tinha Ah, mais gente na pista do que a escola de samba. Era doideira aquilo, você gosta muito de entendeu? carnaval? Olha, eu acho bem interessante, assim, eu cobri muitos anos na Avenida, né, cobri vários anos pela rádio, Tropical, Tamoio, Solimões, Manchete, aí depois fui cobrir pelo Dia, pelo Jornal Dia, cobri pelo Extra. Já cobri, sei lá, milhões de vezes na Avenida. Hoje em dia eu estou um pouco mais cansado, né, porque ficou de uma forma diferente, assim. Virou muito celebridade Hum. demais, muito camarote demais. Eu até fiz assessoria de imprensa do camarote do Francês, né? Top camarote na Avenida, assim, muito chique. Que a gente tinha feito uma exposição, ele tinha feito uma exposição do Brasil, do Carnaval Brasileiro, no Ah, museu na França, em Moulins, na cidade de Moulins, na França, que é o Museu do Costume de Cena, o maior museu de figurinos do mundo. E eu fiz assessoria de imprensa desse evento, lá na França. E conclusão, e o camarote era dele, do Alexis Devou, o nome dele, um francês badalado no carnaval. Tem camarote, eu legal. até fiz assessoria desse camarote, porque ele é 4 dias lá naquele camarote, recebendo todo mundo. E aí depois meio que me cansou um pouquinho, entendeu? Uhum. Esse negócio de muita celebridade demais, camarote demais, entendeu? Porque deixa de ser uma coisa muito assim, nosso trabalho, que é mais jornalismo, para viver uma coisa que chega uma hora que cansa aquilo. Mas estou lá, estou aí. Tá trabalho, não. Trabalho é É, trabalho, né? Sempre é interessante, me divirto e trabalho. isso é ótimo. Eu conheço Sapucaí só me divertindo mesmo, eu gosto das festinhas. Eu também me divirto, né? Mas eu não sei não, hoje em dia, sabe, eu sinceramente, eu vou na avenida, faço o que tenho que fazer, vou-me embora e vejo na televisão. Acho que é mais cômodo, entendeu? Meu camarote em casa é uma Ai, é a maravilha, não falta melhor de nada. todos. É uma delícia. Você tem uma escola de coração? Olha, eu gosto muito. Não, não, não. Eu me lembro que nos anos 80, quando eu estava na Avenida, eu já tinha assim, preferência por várias escolas, né? Eu gostava muito daquelas escolas que arrasavam na Avenida, né? Então, por exemplo, a Mocidade Independente Padre Miguel, todo ano era o Laje, né? Ele dava show na Avenida. A Mangueira, pô, eu via a Mangueira atravessar a Avenida e para chegar no final do desfile e voltar pela Avenida. Quando ela foi campeã se eu Ah, não me engano, o enredo era, se eu não me engano, era Braguinha, se eu não me engano. Lindo, assim, sabe? Grandes momentos da Marquês de Sapucaí eu vivi ali trabalhando na avenida, né? E vi os desfiles da Beija-Flor, que é a minha escola, né? Que, digamos, seria a minha escola. Mas eu gosto muito do Salgueiro, eu gosto de todas elas. Eu vou na União da Ilha, a União da Ilha é linda na avenida. Eu peguei muitos grandes desfiles da escola. Nos anos 80 foi os anos mais criativos do carnaval, né? Muita coisa é. legal. Depois que veio Paulo Borges mais recentemente, que renovou tudo aquilo, mas eu peguei Joãozinho 30 na avenida, né? Muita gente legal,
sabia nos barracões, sabe, conversar com o Joãozinho, era muito engraçado, assim. Era muito maneiro aquilo. Eu vivi grandes momentos da Avenida. Muita gente importante, grandes destaques do carnaval brasileiro, Evandro de Costa e Lima, Clóvis Bornai, eu peguei essa galera toda. Eu tive a oportunidade de conviver ali com aquelas pessoas, foi muito legal isso. Ah, irado. Muito bacana E isso. é muito especial mesmo, que é um trabalho de um ano, né? Tipo, as pessoas passam o ano inteiro se dedicando àquele desfile, né? Muita E riqueza de detalhe. barracão, Manola, é Ah, muito louco o barracão, sabe, você vê o trabalho, a dedicação do cara do barracão, eles são os hum, grandes artistas do carnaval brasileiro, eles são, sabe, as pessoas falam muito de quem brilha, mas esquece de quem faz brilhar, entendeu? Eles são os caras, assim, os grandes mestres do carnaval. É maravilhoso entrar no barracão e ver a potencialidade daqueles caras criando as fantasias, as alegorias, os carros alegóricos. É uma coisa extraordinária. O carnaval, a avenida já é o resultado, né? aham. Entendeu? Mas a criação é um grande barato. Eu acompanho muito, eu sempre gostei de fazer barracão. Acho maneiro, sabe? Ah, Assim, gosto do irado. trabalho da galera, sabe? Muito, 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 muito bacana. E quando o Alexis me convidou para fazer assessoria dessa exposição do Hum. Carnaval Brasileiro, eram, se eu não me engano, não sei de quantas toneladas de fantasia que foi para a França, sabe? E foi uma coisa muito louca, que era roupa demais, era tudo demais. E eu estava ali também na produção e fazendo assessoria de imprensa. E a exposição foi um sucesso na França, no museu, assim, um andar inteiro, é o Museu do Costume de Sèvres, né? Um museu de figurinos, né? Ali você tem figurinos do Queen, tem figurinos das óperas do mundo inteiro, de Margot Fonteyn, bailarinos e tudo. E tinha um Nossa. andar inteiro dedicado, é um castelo, né? E um andar inteiro dedicado ao carnaval brasileiro. Então foi um grande, grande evento do carnaval brasileiro. Isso quase praticamente na pandemia, né? O que atrapalhou um pouco, que parou a exposição e depois voltou pós-pandemia, Ah, entendeu? E você vê que a importância foi tão grande desse evento que, devido a trabalhar nesse evento, fazer essa produção, trabalhar na produção, na assessoria, eu fui contactado por um escritório de Nova York chamado Safira e Ventura e hum. foi contratado por eles para fazer a Bienal os arquitetos brasileiros da Bienal de Veneza. Uau! Olha que loucura isso. Porque é muito doido, né? Eu sou jornalista, fiz matérias, aí eles viram, eles tiveram acesso àquele trabalho, né? O trabalho do carnaval brasileiro, né? E eles então me procuraram, me localizaram, me encontraram, uma dupla. Que, na verdade, esse escritório Safira e Ventura são os dois brasileiros que vivem há 40 anos em Nova York. E eles assim produzem grandes espetáculos, grandes eventos, né? E eles ficaram responsáveis pelos arquitetos brasileiros na Bienal de Veneza. E precisavam de assessoria aqui em Rio de Janeiro Ah, para poder entrevistar esse pessoal. Imagina você, eu no Fairmont, plena, sabe, véspera de carnaval, era batucada numa sala, um arquiteto no outro, era um rolo, mas foi assim, maravilhosa a nossa. exposição, foi muito bonito, foi muito legal, foi um trabalho muito bom, muito bom. Depois fui contratado por outros trabalhos também e tudo mais. E aí rolou o cinema. Aí a gente foi, vida que segue. Alberto, uma curiosidade que eu tenho, não sei se você ficou sabendo nesse processo desse museu, como é que o pessoal conserva figurino assim, quando tem um museu com a roupa que dura assim tanto tempo? Eles Olha, falam. na verdade, o figurino faz parte da história do país, né? Faz parte da história do espetáculo, faz a parte da história que se conta, né? É muito figurino. Você deve, talvez, ter entrevistado, não sei se já fez, trouxe aqui ao programa, o Alexandre Brolo, que é amigo nosso, é um figurinista premiado. Eu não sei se rolou, mas se não rolou, convide, que ele é muito Ah, legal. legal. Então, ele é um exemplo de quem conta uma história, né? Uhum. O figurino conta a história do espetáculo, o figurino conta a É, história do cinema, do filme, né? E a mesma coisa para o museu, o figurino. Porque o carnaval, aquelas fantasias, aquilo que você vê como apenas, às vezes, como uma fantasia, na verdade é uma grande criação de tá contando uma arte. história, claro. Conta uma história, elabora um enredo, e é uma grande obra de arte, né? As fantasias são Então, lindas. não, a minha dúvida era em relação à conservação da roupa, porque roupa vai estragando com o tempo, né? Ah, com certeza, Eu não mas sei aí se tem eles têm todo um uma processo, técnica. né? Tem Tem. todo um processo, as roupas ficam no manequins, tem um processo de conservação. Eu me lembro que para embarcar essas roupas, Ah, toneladas de roupa, mais de uma tonelada de vai de roupa no navio? avião, Ah, não, avião? foi de avião, foi de navio, uma parte de navio, depois foi de avião também, faltou um. Ah, Eu me lembro que foi uma loucura, era assim uma coisa assim absurda de embalar, de conservar. Aí lá, com certeza, quando tirou, deve ter remonta tudo de novo, sabe? É muito bem complexo. Uma operação complexa, eu posso entendeu? imaginar.
para preservar isso. Quando você pensa numa matéria, o que uma matéria tem que ter para ser uma boa matéria? Ela tem que ser interessante, né? Ela tem que ter uma pauta, assim, você... Na verdade, quando eu escrevo, eu penso muito o que o leitor vai entender do que eu digo, né? Eu Ah, tenho, primeiro, uma grande preocupação de entender, eu como leitor, que eu sou um leitor, eu leio diariamente, o que o leitor vai entender daquilo. Ao mesmo tempo, tem o compromisso com a informação, né? uhum. Você tem que estar ali naquela matéria, você tem que trazer o maior número de informação de uma forma bem sucinta, né? Você não pode Sucinta. contar uma história enorme que leve 10 páginas no jornal que ninguém vai ler, né? Como eu recebo. Aliás, o jornalista sofre muito. Você recebe um release que é tanta informação sem ter porquê que você não consegue ler aquilo. Até porque você tem outras matérias para fazer, você tem casa, família, televisão, cachorro. Então, você não dá para ficar lendo aquilo o dia inteiro, né? É, Então, a mesma preocupação a gente tem com o leitor, né? Você tem um espaço reduzido, geralmente, e você tem que ser sucinto naquele trabalho para que o leitor entenda o que você está querendo dizer, ao mesmo tempo se apodere daquele conhecimento, daquela leitura. Ou seja, a comunicação, o jornalismo é comunicação, é é. informação. Então, é fundamental que você entenda. Não é rede social, tá, gente? Que você lê 2 linhas e acabou. Não. Você tem que ter uma A gente informação. vê muita É. matéria que parece uma matéria, mas é um post, né? Eu acho estranhíssimo, assim, que você pega um jornal e lê, aí você não sabe. Por exemplo, uma matéria de polícia. O cara matou não sei quem, aí você não sabe por quê, nem com quê, nem como, nem onde E foi, nem nem quer nada. saber. Você tem que ter um pouco mais de informação, né? É. Daí você tem que apurar. Aliás, foi assim que Hum, eu fui para a Última Hora. Quando eu saí é. da Manchete, eu fui para a Última Hora. Naquela época existia um jornal chamado Última Hora, que vendia 1.500.000 exemplares diários na banca de Nossa, jornal. É. uma E loucura. eu fui contratado exatamente por isso, porque eu cheguei para conversar com um amigo meu, que era jornalista, fazia parte da redação, eu estava estudando ainda, e me pediram para fazer. Eu estava ali, eu fui apurar uma matéria, Hum. e eu apurei uma matéria tão bem apurada, que eu sou meio maluco, né? Meio assim, não estou nem aí, fui lá, fiz. E o editor ficou apaixonado pela matéria, publicou a matéria, me deu o crédito da matéria e me contratou 2 meses depois. Olha só, Aí eu fui fazer, estava estudando e trabalhando no jornal Última Hora, que era considerado um dos maiores jornais do Rio de Janeiro. que máximo. Isso antes de É. se formar, então. Foi bem antes, bem antes, bem Gente, antes, antes, sabe? Eu já tinha uma noção de comunicação, de jornalismo, de informação. Aí depois fui fazer colunas, fiz muita coluna a vida inteira. Fui fazer, mas as colunas também tinham esse compromisso com a informação. Como faço até hoje, faço para o Extra VIP, né? Você tem toda aquela coisa, aquela informação. Isso é fundamental, né? Entendeu? Você resume um pouco mais, né? Mas a é. informação é fundamental. As pessoas têm que ter cuidado de buscar informações de fontes confiáveis, né? Porque às vezes a Exatamente. pessoa lê 2 linhas e já quer repetir aquelas 2 linhas, nem entendeu direito. Às vezes a chamada é justamente para chamar atenção. E se fosse, tipo, ver a matéria como um todo, ia ver que não, né? Tipo, ia entender as coisas melhores. Claro, As pessoas às claro. vezes não têm essa paciência. Informação é fundamental, né? Jornalismo é fundamental. Ainda que você está fazendo um processo de mudança, né? Você está saindo muito do impresso, que impresso, como eu disse, no jornal O Dia também vendia 1 milhão. Quando eu estava no Dia, nos anos 90, era 1 milhão de exemplares diários, né? Você ia na banca de jornal, comprar o jornal. Eu comprava de todos os jornais. Aliás, eu guardo o jornal até hoje. E você ficava aí na banca de jornal, entendeu? Comprar o jornal. Hoje em dia, não, você tem um acesso na palma da mão, né? No teu laptop, você tem no celular, você tem um acesso à notícia com muito mais facilidade, né? Hoje em dia, o online, ele, acredito eu, tenho certeza, é muito mais lido do que o impresso, o jornal impresso. É, mas tem Essa um mudança. poder afetivo do impresso também. Eu lembro de criança, a rotina de ir aos domingos, ir com meu pai na banca, eu comprava a revista que eu E era queria. pesado, né? Aham. Jornal Globo, meu Deus, precisava de um carrinho para carregar o jornal os domingos. Hoje em dia, não, você leva na palma da mão, é pequenininho o jornal. Ah, é verdade. E o acesso a todos os jornais do mundo, basicamente, né? Exatamente, é fundamental, né? Informação é fundamental, notícia é fundamental, É. né? Tem algum assunto que te interessa mais? Eu gosto muito da coisa ligada à arte, à gastronomia. Eu gosto muito. Eu não tenho especificamente um assunto, mas por exemplo, eu percebo. Hoje eu estava conversando até com o meu assistente, o André, Hum. a galera que trabalha comigo, que, por coincidência,
a maior parte das minhas matérias elas são voltadas para o mundo, para a cultura. Ah, isso é Né? Eu legal. falo do espetáculo, do show, do disco, do lançamento. Aí vou pelo comportamento. Eu gosto muito de matérias comportamentais, Hum. adoro entrevistar pessoas para falar de coisas, de comportamentos, né? Gosto muito disso. Mas eu tenho um foco muito na cultura. Talvez por eu ser ligado muito à cultura, então eu falo muito do show, do espetáculo, do disco, do balé, da pintura, da arte, do livro. Minhas matérias hoje, por exemplo, minhas matérias estão todas voltadas para essa pauta da arte, do Ah, mundo da legal. arte. Ou gastronomia, gosto muito de comer também. Ah, são coisas valiosas, né? Dentro dessa área, nos últimos tempos, o que mais que você participou que chamou mais seu coração, que te encantou mais? Olha, eu tive tantas experiências legais, assim. Anos atrás eu fiz muito moda, cobri muito moda também. Fazia a Semana de Moda do Rio, era a Look Strike, que não existe mais, foi antes do festival de. Luck Strike? O Look Strike era uma semana de moda no Rio de Janeiro. Ah, é? Rio e São Paulo. Eu fazia Rio e fazia São Paulo. Né? A semana Look Strike de moda. Era tudo na época muito ligado a cigarro, né? Era o Ah, free jazz, era tudo assim, tudo era ligado a um cigarro, né? Tinha o free jazz, você tinha também como é que era o Hollywood Rock, né? Que era um festival antes do Rock em Rio, tinha o Hollywood Rock, Rio e São Paulo. olha só. E eu cobri muito Hollywood Rock Rio, Hollywood Rock São Paulo. Eu tive pessoas muito legais na minha vida, assim, sabe? Pessoas muito importantes na minha vida. Muitas, várias, assim, legais, pessoas bacanas, entendeu? Assim, pessoas influentes. Uma delas foi Ivone Cassu, que era uma das maiores assessoras de imprensa do Rio de Janeiro. Ela era assessora de imprensa só do Chico Buarque, do Caetano, do Roberto Carlos a vida inteira e de grandes eventos. Os maiores eventos do Rio de Janeiro, geralmente era Cassu, 90% deles era Ivone Cassu quem era assessora. Ivone era parceira, amigaça, minha amiga, e me botava em tudo, me chamava para tudo e eu participava de tudo, entendeu? Ah, Então eu legal. participei de muitos desses eventos também pelas mãos de Ivone, né? De Ivone Cassu, assim. Conheci Caetano, conheci melhor, né? Já conheci antes, mas assim, Gil, Chico Buarque, Roberto Carlos, ela foi assessora do Roberto muitos anos. Até ela morrer, ela foi assessora do Roberto. E depois o escritório continuou sendo assessora, e até hoje são assessores do Roberto Carlos. Ai, que bacana. É muito legal a história de Ivone, a história Gonzaguinha. Pô, muita gente bacana, muita gente. E trabalhei muito também, acho que muito devido a isso, essa conexão que a gente tinha, né? Ia para São Paulo cobrir os eventos, trabalhar também, muitos eventos. Muito legal. A parte do networking faz toda a diferença, né? Claro, já Eu, eu, fazia. eu fiz, eu trabalhei como jornalista no Semana de Moda do Rio também, na época da faculdade. Mas o nome era Fashion Rio, Era o chama Fashion Rio, Fashion Rio exatamente. e Fashion Business Week, Rio Business Week. Exatamente, Eu tinha business. um dia, Que era no cais, é, nos armazéns do cais do Porto, não é isso, isso? isso, tinha um que era mais de desfile e um que era mais empresarial, não sei, uma coisa assim, Tinha voltado para 2013. as empresas de moda, que era tinha um nome específico, agora eu não estou lembrando, que era voltado para as É, empresas. não é Fashion Business Week? Eu acho que era uma coisa assim. Me lembro que era voltado para as empresas, né? Para as empresas criadoras de moda, tinha um nome específico, agora eu não estou lembrando. E tinha os desfiles em si, as passarelas, né? Que era ali onde até hoje é onde desembarcam os turistas, né? Você Porque é entrava por maior. ali, ia para aqueles armazéns ali afora, nas passarelas, isso era o Fashion Rio, né? E É. tinha o Fashion, estava sempre em São Paulo, que é agora que mudou, que agora tem outra estrutura, é Semana de Moda, não sei dizer, tudo mudou. Essa época, inclusive, eu me lembro que eu assisti o desfile do Versolato no Ah, último Fashion São Paulo, no Pacaembu. e o que No você achou? Pacaembu, no Pacaembu, exatamente. Eu assisti o desfile do Versolato E o que lá. você achou do Cara, desfile? eu achei maravilhoso, né? Porque é outro universo, né? Outro mundo. O criador de moda, ele é muito outro universo. Ele não é normal, porque ele cria coisas extraordinárias, né? Tecidos, texturas, cores, acessórios, né? Eu tinha muitos amigos, dois grandes amigos, que era o André Camacho, né? E o Adam Mendes, que eram da minha região, da Baixada, meus amigos, e eles trabalhavam, eles desfilavam Ah, eles faziam também desfiles nesses grandes eventos.
Eles eram tops estilistas, né? Me lembro que tem um livro da Iesa Rodrigues, que era uma grande jornalista de moda, né? Constância Pascolato, Iesa Rodrigues e por aí vai. E eu me lembro que a Iesa fez um livro dos grandes estilistas brasileiros, os 30 estilistas brasileiros, jovens estilistas. Ah, E eles abrem esse livro, né? O André Camacho e o Adam Mendes. E legal. eu já participava exatamente cobrindo esses eventos. A gente sempre se encontrava, até porque a gente já era amigo antes desse negócio, entendeu? E ali eu tinha uma visão de moda muito legal. Né, era muito legal. Nos anos 80 até os anos 90, tinha um jornal Hoje que tinha a Cristina, agora quem vai lembrar o nome, ela fazia uma sessão só de moda, só de uma jornalista badalada, sabe? Falava muito em moda, ela cobria esses eventos também com a gente. Você encontrava todo mundo ali, né? Era o universo inteiro. Mas é outra história, né? Dos acessórios de moda, das texturas, das cores, da padronagem. A coisa diferenciada, né? Do que a gente está É, acostumado. É um universo muito louco, né? Muito diferente. muito. Eu É. estudei moda na faculdade, eu estudei design de produto e peguei muita matéria de moda. Eu queria ser estilista quando eu era mais nova. Aí eu achei que como cantora, dava pra pegar um pouco de tudo, né? Tipo, Tem uma noção, né? De é. todo esse universo, né? Porque no fundo tudo comunica, né? A roupa tá comunicando, tá contando uma história, né? Que nem a gente falou em relação ao desfile de carnaval. Quando a gente tá fazendo uma matéria, a gente tá contando uma história. Então, tudo tá contando alguma Claro. coisa, né? É muito bonito. Ah, Você tem todo um estilo de estilista mesmo, né? Você tem obrigada. essas roupas, sua moda, os seus clipes, né? Tem toda uma concepção muito especial, diferenciada, né? Você Obrigada. conta uma história nos clipes, eu já É, acompanho isso também. Os diretores ficam loucos com você, né? Aqui às para nós, vezes, né? Que eles não ouçam isso, né? que não sai daqui. Que não saia daqui. É verdade. No Fashion Rio foi legal que eu trabalhava num site, era um site de uma jornalista que, se eu não me engano, eu acho que ela era do Caderno Ela, a Heloísa Marra, É, exatamente. e ela tinha... A Heloísa Marra era do Caderno, era editora do Caderno. Inês Amorim, Heloísa Marra, Então, era a editora do Caderno Ela, que era um caderno do Globo, do jornal Globo, de moda. exato. Então, Que era de aí, moda. Aos na época... sábados, aos domingos ou sábados? E agora? Aos sábados no Globo. Exatamente. Então, a Heloísa Marra tinha esse Caderno Ela, e aí ela criou um site dela, o www.heloisamarra.com, e aí eu trabalhei nesse site na época da faculdade, então foi muito legal, porque aí eu consegui, tipo, participar de várias etapas da parte da comunicação, de ver os desfiles, de escrever, até a ilustração eu fiz, então foi uma experiência que eu aprendi muito, foi muito divertido participar. E participar, né, tipo, dos eventos como imprensa também, foi bem legal. Vi aquela pessoa da primeira fila, né? Às vezes eu tava na primeira fila. Catwalk e tudo mais. Tipo, Né? umas coisas esquisitas, tipo, às vezes o desfile era de biquíni, de moda praia, e aí davam um brigadeiro pra gente, sabe? Nada a ver. É uma concepção que a gente não vai entender nunca, né? Mas eles sabem por quê, né? Era porque oficialmente nós era não saberemos festivo. jamais. Era temática, acho que festa junina, uma coisa assim. Sempre eles criam essas coisas, essas surpresas, né? É bom os brindezinhos, né? Ficar ganhando bandos de Exatamente. brinde. Exatamente. Aliás, eu saí carregado de brindes, né? Bolsas e bolsas e bolsas de brindes. É. É muito legal isso. Aí me encantava as revistas, porque eu gostava muito eu gosto de pintar, né? Eu gostava muito de ilustração de moda, então eu gostava de usar as revistas para referência para fazer os meus desenhos. Mas aí depois que eu comecei a trabalhar no site, eu parei de comprar revista, porque aí a gente começa a ver a fonte, né? De buscar as informações. Você começa a ver ao vivo, né? Você lê na revista, você está na sua frente ali. Passando na sua frente. A moda, né? A produção, os estilistas, tudo ali na tua frente. E a parte mais valiosa, que é de fato ver a criação, porque eu acho que mudou muito, mas na época era muito assim, tinha uma mudança de coleção, começou o verão, aí era 10 coisas que não podem faltar no seu... Tipo, era muito pró-consumo, né? Só que no final do dia era só alguém que inventou lá que tinha 10 coisas que você não podia deixar de comprar naquela nova estação, né? Isso é sempre muito pessoal, né? Aí eu passei a parar de ler. Mas eu continuo sendo assim. Eu acho que mudou muito a moda.
a forma que se faz moda, a forma que se consome moda. Não à toa que mudou também os eventos, né? Parou de ter semanas de moda no Rio, outras semanas de moda de outras cidades cresceram mais, outras marcas chamaram mais atenção. Eu adoro as marcas que falam mais sustentabilidade, de upcycling. É muito legal também de ver. Eu peguei uma época assim que é muito interessante, que você tinha uns estilistas assim fantásticos, Luiz de Freitas, Mr. Wonderful, fantástico, Sam Piper, né? Você lembra a Lígia Duarte, que foi casada, Lígia Duarte era uma menina, era um modelo, foi casada com o Simon, o Simon. Agora eu não vou lembrar, mas é muita grife legal, muita coisa legal. Era o início da moda brasileira, vamos dizer assim, dessa moda nossa, mais prêt-à-porter, né? Uhum. Porque até então você tinha, sim, grandes estilistas como Clodovil e etc. e tal, que era uma moda mais elaborada, era alta costura, né? E dos anos 90, os anos 80 para cá, não é 90, dos anos 80 para cá, começou muito aquela coisa prêt-à-porter, a moda do dia a dia, né? A moda praia, a moda verão, Lianine Maia e outros grandes estilistas brasileiros vieram nessa sequência, né? Como eu citei com o Luiz de Freitas, que era maravilhoso, Mr. Wonderful, era a Company, né? As grandes lojas de roupas, né? Company, era várias dessas maravilhosas, né? E essas pessoas, essas que iam para semanas de moda, né? Para Look Strike, para essas semanas de modas. Hoje em dia não, é o São Paulo Fashion Week, que também tem essas modas prêt-à-porter. Já não é mais ninguém. Acho que só na Europa se faz alta costura. O Brasil não faz alta costura Tem mais, algumas não regras existe para. mais isso, né? Você teve o Guilherme Guimarães, o Guigui, né? Que é um grande estilista brasileiro, foi um dos maiores estilistas, inclusive desfilou o mundo inteiro. Você tinha, por exemplo, como te falei, o Clodovil, né? Você tinha grandes estilistas que criavam a moda mais elaborada, mais alta costura. Hoje em dia, nem tem, eu não me lembro, não lembro. Eu acho que alta costura tem umas regras específicas que define. Aí eu não sei, tipo, tem umas regras tipo, na França para você definir que é uma maison, tem algumas coisas de nível de artesanal, coisa de artesanal, ou tem várias regras para você poder dizer oficialmente que é. Muita gente fala erroneamente, porque não é só porque você fez uma peça única que quer dizer que você é alta costura, mas eu não sei quais são as regras também. São muitos estilistas, né? Estilistas maravilhosos, né? Muita gente. Eu acompanho muito isso porque eu acho bonito a criação. Mas a gente aqui não, a gente é praia, verão, é Rio de Janeiro, é Brasil, é uma coisa mais, né? Aí você traz a moda do norte do país, por exemplo, com babaçu, com coco, não sei com o quê, com aqueles... É legal mesmo. Sabe, é uma coisa muito mais bonita, né? Muito mais nacional, muito mais universal, né? Porque é aquela moda que se cria da alta costura, claro, é elegante, é inegável que você vê. Mas são para grandes festivais, né, de cinema, para grandes espetáculos, é uma moda mais... muito sofisticada. É mais nichada, né? Tem eventos. Claramente no mundo tem eventos que pedem claro. esse tipo de figurino, mas. E também tinha uma época que aquelas pessoas no Brasil se consumiam, como a Carmen Marique Veiga e outras grandes nobres, né, mulheres fantásticas, extraordinárias, Glorinha Suede, que eram da sociedade e consumiam essa moda. Eram grandes compradoras, né? Amigas dos estilistas, inclusive. Mas isso muda, né? O tempo mudou, né? O mundo é outro agora, muda. né? Então, ficou só história. E boas histórias. E o que mais, Roberto? Diga, mano, vamos falar o quê? De gastronomia, de comida? Vamos falar de quê? Eu gostei quando você falou, quando eu perguntei como é que eu te apresento, você falou, só semana passada eu já atuei como produtor, o que você fez semana passada? Não, na verdade eu tenho feito assim, uma série de trabalhos, eu nunca parei de trabalhar, né? Eu nunca consegui, assim, tipo assim, ter férias, nunca consegui isso. São mais de 30 anos na também tentou? estrada. Chegou a tentar? Não, eu nem consigo, porque eu nem tento mais que eu não consigo. Então, vou emendando trabalhos e trabalhos, assim, muitos trabalhos, né? E no meio desse monte de trabalho eu vou me divertindo, né? Então, eu estava falando que semana passada, porque eu fiz um projeto de gastronomia, não sei o que, saí, e semana passada eu fiz a assessoria de imprensa do Queimados em Cena,
que é do município de Queimados. O Leandro Santana é um grande artista brasileiro, faz muitas novelas e muito teatro, premiado, indicado a Prêmio Shell, e está em cartaz com Zequete, um espetáculo sobre Zequete. E ele criou esse festival, já existia há algum tempo, ficou parado durante o período e retornou esse ano, que é o Festival Queimados em Cena. Eu fui fazer assessoria de imprensa desse trabalho. Agora, e assim vai, né? Assim, sempre tem muitos eventos paralelos, né? Para assessoria, apresentos, grandes shows, os festivais de cinema, né? Já há 2 anos, eu fiz festival de 2 anos consecutivos, os podcasts do Festival de Cinema de Vassouras. Como é que funciona isso, o podcast do Festival de Cinema de Vassouras? Cara, não É funciona. um podcast no festival? Não funciona, é uma doideira aquilo. Olha, a gente fez Vassouras e fez o Cinema de São Bernardo do Campo também, maravilhoso. Foi no estúdio da Vera Cruz, o maior estúdio do Brasil de cinema, né? Que está desativado há muitos anos, e eles reativaram para fazer o Festival de Cinema lá de São Bernardo, que é simplesmente um espetáculo, lindíssimo o festival. Agora, os podcasts de Vassouras é o seguinte: foi feita uma salinha na Universidade de Vassouras, o festival era ali dentro da universidade, né? Tinha um espaço grande, que foi criado uma sala de cinema, e ali dentro acontecia a base do festival, que, na verdade, o festival acontecia na cidade inteira, nos restaurantes, nas lojas, no mercado, no centro de convenções. O nosso diretor é maravilhoso, né? No centro de convenções, Severino Sombra, pronto, lembrei até o nome. Centro de Convenções, Severino Sombra, da Universidade de Vassouras, pronto, corrigido. E ali acontecia a base do festival, que, como eu disse, na verdade, englobava a cidade toda, porque as lojas, as vitrines tinham a ver com o festival, toda a gastronomia dos restaurantes tinha pratos relacionados ao festival. E dentro do centro de convenções, esse centro de convenções Severino Sombra da Universidade de Vassouras, fizeram uma salinha curtinha, um estúdiozinho, um estúdio pequeno, e ali acontecia os podcasts. Assim, o dia inteiro, praticamente. Começava às 10 horas da manhã e tinha hora para terminar, às vezes até antes. E acontecia coisas extraordinárias, porque eu era apresentador oficial dos podcasts. Desculpa, uma dúvida. Era direto? Era um episódio direto? Ou era uma Manola, live? Tô confusa. uma pessoa sentava na minha frente, que o cara fazia cinema no Piauí, que eu nunca vi na minha vida, não sabia de onde ele tinha vindo. Então, eu conversava com ele 5 minutos, ele me contava a vida dele em 5 minutos. Eu sou esse, meu cinema é tal, lá o meu filme é tal. E ali a gente fazia um podcast com 1h30. Falando de cinema, falando de criação, falando de arte, como se a gente tivesse conhecido assim a vida inteira. Nossa, é um Entendeu? talento, Ele tinha velho. textualmente isso, a gente não tinha tempo, a gente não tinha roteiro. Era sem roteiro. O roteiro era em aberto. Isso E passava... a mesma coisa, por exemplo, com a família Barreto. Luiz Carlos Barreto, que é um dos maiores nomes do cinema brasileiro, que tem os filhos, no caso, o Bruno Barreto, que estava lá, Paula Barreto, e a Lucy Barreto, a mulher dele, né? Ele também tinha tido filho, o Fábio Barreto, que fez o Quatrilho, que já não está mais aí com a gente, e que tinha sido indicado ao Oscar. O Quatrilho foi um filme brasileiro indicado ao Oscar, e o Bruno também teve um filme, o Bruno Barreto, que é ex-companheiro, indicado ao Oscar. Então estava ali a família, né? Luiz Carlos Barreto, Lucy Barreto, Paula e Bruno Barreto. Quando eles entraram na sala de podcast, eu fui avisado que teria 40 minutos para fazer esse podcast. Falei, tá bom. Achei pouco, né? Para a família Barreto, muita história para contar. Olha, a coisa rendeu tanto, foi tão extraordinário, foi tão engraçado, foi tão extraordinário, que levou 2 horas e 40 minutos. Nossa. Eles cancelaram toda a agenda dele, não sei como, e a gente ali dentro não acabava nunca. E era engraçadíssimo o podcast, porque, além de ser uma aula de cinema, era uma aula de cultura, era uma aula de convivência, era uma aula de arte. Eles são extraordinários, né? E o mais engraçado é que eles brigam muito entre eles, porque o criador tem essa coisa, né? Discute, tem pontos de vista. Um pensa assim, outro pensa diferente, entendeu? Eles trabalham juntos. E trabalham juntos, claro. E ali a gente colocou todas as divergências ali no podcast. Ai, que ótimo. Foi fantástico, extraordinário, entendeu? Terminou, que eu falei assim, foi até uma coisa engraçada, que eu falei assim, essa família é muito unida, né? E o seu Luiz Barreto, que é um gentleman, né? Um cara extraordinário, ele me contou uma história que tinha conhecido a Amy Irving. Amy Irving é uma atriz americana que foi casada com Bruno Barreto, que nessa época tinha feito um filme chamado Yentl, e ela tinha sido indicada a melhor atriz coadjuvante nesse filme. Aliás, um espetáculo o filme. E o Bruno, eles se conheceram e se casaram, né?
E o Luiz Carlos Barreto conheceu a Amy Irving no tapete do Oscar, quando ela foi indicada a atriz coadjuvante, que ela já estava namorando o Bruno, começou a namorar o Bruno nesse período. Ah, A Amy Irving tinha falado para ele que o Bruno Barreto era handsome, era um homem elegante, bonito. Aí ele termina assim, olha, eu não sou gay, falou assim mesmo, não sou gay, mas você é handsome, falou para mim, sabe? Eu achei engraçadíssimo aquilo, ele fala aquilo, né? Olha, Luiz Carlos Barreto. Então eu adorei aquilo, sabe? Foi assim, foi fantástico, assim, uma aula de cinema, foi bacana. E como ele, o Luiz Carlos Barreto e família Barreto, também tinha outros grandes diretores, grandes atores, grandes artistas, grandes realizadores de cinema, que cada um, de sua maneira, deu uma aula de cinema ali, era muito divertido. Mas era literalmente assim, eu estava sentado e eventualmente eu sabia quem era convidado ou não, normalmente eu não sabia quem era, e a gente desligava a câmera, conversava 5, 10 minutos e liga e ia. E foram assim grandes aulas de cinema, foi muito bom aquilo. Uma loucura aquilo, mas muito bom. O que você sente que foi seu maior aprendizado com essa experiência? Aprendizado é de aprender mesmo, né? Porque a gente aprende com quem faz, né? Com as pessoas que fazem, né? Eu aprendo com quem faz, eu não sei fazer. Eu vou para a rua fazer entrevista das pessoas e ali eles vão dar aula de vida, de espetáculo, de conhecimento, de comportamento, de tudo. A mulher que faz acarajé vai me dizer como ela faz acarajé, porque eu não sei fazer acarajé, por exemplo. Então, essas pessoas, os nossos entrevistados, são nossos grandes mestres. Eles que ensinam a gente a escrever, a entrevistar, a fazer matéria. Aquelas cadeirinhas que tem no RJTV, que o menino, eu esqueci o nome dele, é maravilhoso, eu gosto muito dele. Ele bota 2 cadeirinhas ali no centro do Rio de Janeiro, vai passando aquela VLT ali atrás, ele entrevistando no RJ aos sábados, tem isso. E ele entrevista as pessoas. Aquilo é uma aula de vida, né? É uma aula de comportamento, de tudo. Ali ele está fazendo já o real, o verdadeiro jornalismo, a verdadeira comunicação. Ou seja, ele está aprendendo a ser um jornalista. Apesar dele ser um excelente jornalista. Ali ele está reaprendendo, reformulando, recriando tudo que ele aprendeu um dia, que ele certamente ali ele está aprendendo muito mais. É isso. Jornalismo é isso. É fazer, é aprender com as pessoas. É com elas que a gente aprende a fazer. Você não sabe, nunca sabe. Você vai sempre aprender com quem você está entrevistando. Vai te contar histórias extraordinárias que você jamais imaginou que aquilo existia. Isso é a comunicação. Se interessar genuinamente pelas pessoas. Oi? Se interessar genuinamente pelas pessoas. Claro, exatamente. Porque, como eu digo, né, você vai descobrindo com as pessoas como acontecem as coisas, como elas fazem as coisas. E ali você vai tendo sua pauta, vai abrindo sua mente, vai aprendendo como se cria, como... É lindo, é aprendizado. O jornalismo, a comunicação é isso. É aprender com o outro. É se comunicar com o outro. É como já fazia lá atrás o cara da caverna, fazia suas pinturas rupestres, que o outro ia lá, acrescentava alguma coisa, outro já fazia do lado outra coisa. É assim. A evolução é real, mas o aprendizado, essa sempre foi a base. O conhecimento sempre foi feito dessa forma. Entendeu? É tanto que hoje a maior fonte de conhecimento é a oralidade, né? Você nem sempre tem registros do que aconteceu um dia, mas o que se passou pelo papo, pela ideia, pelo desenho, é o que te forma hoje em dia como cidadão, como historiador, como médico. Né? Você aprende lá de trás do curandeiro, se tornou um grande médico. Né? É isso mesmo, é real verdade. isso. Entendeu? É a erva que você tem na floresta que te traz o remédio, né? E aí você diz que o remédio, ele cura dependendo da dose, ele pode te matar ou te curar. E tudo isso você aprendendo com a oralidade e com as pessoas, com os fazeres, né? Com a sabedoria das pessoas que vêm de lugares que você jamais imagina que você poderia aprender ou ter ensinamento. Você pode ter certeza que é aquele lugar que vem ter o ensinamento, onde você vai aprender. Nunca desmereça isso, porque você vai ter certeza que é ali que você vai aprender. Com certeza. Eu vi num podcast uma associação de falar que
podcast é tipo a nossa versão de sentar em volta de uma fogueira e trocar informação, que nem antigamente. Nos anos 70, os anos 80, a gente fazia 70, final dos 70, 80, a gente fazia isso. A gente saía do pré-vestibular da escola, da faculdade, e ia fazer fogueirinha, entendeu? Lá em Araruama, por aí, entendeu? E ia trocar ideias. E o podcast é apenas uma evolução da fogueirinha, entendeu? Adorei. Assim, acho que quando a pessoa falou, estava se referindo lá atrás, né? Tipo, nas cavernas, mas a década de 70 também. também Eu acabei de citar aqui, tudo na vida é uma evolução. Aqueles conhecimentos que a gente já diz, que chama hoje de ancestral, né? Quer dizer, não exatamente que não é tão ancestral assim, mas a ancestralidade é que te trouxe até o dia de hoje. São esses conhecimentos da ancestralidade que te traz a modernidade, te traz o que você aprendeu hoje. Nunca se iluda que você não inventou hoje, você trouxe o conhecimento lá de trás, aperfeiçoou, recriou a tecnologia, mas com certeza se não houvesse a ancestralidade, você jamais chegaria a lugar nenhum. Isso é a grande verdade. Com certeza, é verdade. E, Roberto, você nessas experiências poxa, eu sinto que você é aberto aos convites que te fazem, né? Tipo, chamam pra moda, você vai, chamam pro cinema, você vai. Pô, me chama que eu vou. Isso é maravilhoso. E aí, numa dessa, qual foi a situação assim, mais inusitada que você já se viu? Tipo, nossa, não imaginava que eu ia estar numa situação dessa. Já tive tanta situação inusitada. Tem muitas situações bastante inusitadas. Agora, o problema é lembrar delas, né? Mas já tive muita situação muito inusitada. Coisas assim que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu, por exemplo, foi quando fui jurada de gastronomia. Eu achei inusitado. Ali foi gostosíssimo, né? Foi muito gostoso. Mas eu adorei, quero ser chamada para mais vezes. Mas não é uma coisa que, se fosse me perguntar um mês atrás, um mês antes daquilo, onde é que que estaria acontecendo comigo, não imaginei que eu poderia ser jurada de gastronomia. E adorei descobrir esse talento. Você vê esse talento em mim. No Abrachefs, que na verdade a gente foi fazer uma mesa redonda. Uma mesa redonda, né? Um talk show, uma mesa redonda, ali no Otton, né? De saúde mental. Foi muito interessante, inclusive, que nessa mesa redonda tinha a participação de uns 4 chefes, né? Consagrados da gastronomia carioca e brasileira. Tinha vários profissionais de várias áreas, como nutricionistas e psicólogos e etc. e tal. O tema era burnout, não é isso? O tema base era burnout. E a Manola era a única que não era nem da gastronomia, nem da saúde, né? Vamos dizer assim, né? Mas que deu show, né? Deu show, todo mundo parou para ver a Bandola. A Bandola estava iluminada. Obrigada. Aí depois disso a gente foi convidado, né? Você foi convidado, eu também fui convidado para fazer júri de um dos pratos, né? Eu amei. Das técnicas. E a gente foi para a cozinha do Otton, né? Com vários chefes premiados, a gente no meio daquela confusão toda. E um espetáculo aquilo, né? Legal isso. Eu amei cada segunda, tudo assim, tipo, foi super saiu da minha zona de conforto. Foi a primeira vez que eu tava numa mesa redonda e realmente eu nem era da área de saúde, nem era da área de gastronomia, eu tava lá como convidado especial. Como convidado especial, né? Como empresário, como talvez... Exatamente. Tipo, pra minha vivência, né? Tipo, de... Claro. Aí eu fiquei orgulhosa que você gostou das coisas que eu falei, eu achei que eu consegui falar direitinho. Não, as pessoas repetiram, inclusive, replicaram o que você falou. Todos os profissionais replicaram o que você disse. Você vê como foi importante sua participação. Eu fiquei muito feliz. E aí também poder participar da experiência de ver uma cozinha profissional ao vivo e funcionando, né? E os chefes explicando a linha de raciocínio deles por trás dos pratos, porque tanto eles tinham que fazer uma coisa que funcionava para uma alta gastronomia, quanto tinha que ter assim, muitos deles usaram um caráter afetivo, né, de vivências deles de infância. Então, aquele prato também estava contando uma história. Então, foi muito bonito de ver. Além de toda a parte técnica também, né, que aí essa parte já era mais difícil de julgar, que tinha uma questão de como é que montava a parte de... a pré-produção dos pratos, montagem dos pratos, né? Vai da pré-produção ao cozimento, ao preparo do alimento e depois o empratamento, né? Que tem toda uma... o empratamento dá para julgar porque tem a coisa estética. O que eu achei difícil foi a parte na cozinha, porque tinha a ver com a organização de como devia estar lá as coisas. Que é isso
eu pedi cola lá pro chefe pra saber como é que Na tava. escola foi o que nós pedimos. A gente viu como é que é, dá certo isso aí. Mas foi muito legal e todo mundo muito talentoso, é um evento muito importante, né? Muito, muito bom. Eu tive a oportunidade de apresentar, fazer as mesas redondas, inclusive, Hum. de alguns eventos de gastronomia. Eu apresento todo ano no Top Shopping em Nova Iguaçu o Baixada da Gastronomia, que reúne grandes chefes locais e mais os chefes convidados, né? Estrelados, inclusive, né? Chefes renomados, inclusive. O Jimmy Ogro e outros grandes chefes brasileiros participam desse evento chamado Baixada da Gastronomia. Achar a gastronomia. Mas também antes disso eu fiz 3 anos o Em Chefs. Nós fizemos Abra Chefs, mas existe também um festival nacional chamado Em Chefs, do qual ali eles escolhem, escolhido no meio daquilo tudo, no final daquilo tudo, são 5 dias de gastronomia, é escolhido um chefe que é indicado ao prêmio Dolman, que é o Oscar da gastronomia brasileira. E dali saiu o chefe carioca, representante do Rio de Janeiro. Durante alguns anos, eu participo desse evento. Então, eu faço as mesas redondas todos os dias. Todos os dias eu apresento mesas redondas com muitos convidados, batendo vários temas, entendeu? E apresento também uma parte desse evento. E é extraordinário. E ali eu comecei a entender gastronomia, com Jimmy Ogro, com outros grandes chefes brasileiros, né? Assim, fantásticos. Tem o João Diamante, que eu conheci lá, extraordinário. E chefes famosos, sabe, premiados, entendeu? E ali eu comecei minha convivência com a gastronomia, que até então eu não entendia. Eu sabia que era uma comida gostosa, mas eu não sabia como era o preparo, como se fazia. Então, todo dia eu abria o evento, diariamente, com a mesa redonda, falando de vários assuntos. Inclusive, o último que eu participei foi a ancestralidade, né? Aí levei pessoas assim, importantíssimas da gastronomia brasileira, a comida ancestral dos restaurantes que trabalham com ancestralidade. Cara, assim, foi uma aula, eu pirei, eu enlouqueci. Porque, na verdade, como eu disse, ali eu conheci aqueles chefes, eu não conhecia. E ali eu fiquei conhecendo o trabalho deles. Aí levei o Demerson Dálvaro, que na época tinha feito o Exu do samba de enredo da Grande Rio, lembra? Aquele espetáculo que ele entrou de Exu na Avenida, não sei o quê. E eu convidei o Demerson Dálvaro, por exemplo, foram um dos convidados que eu convidei, e outros mais que a produção convidou. Foi uma verdadeira aula de gastronomia ancestral. Cara, eu nunca vi aquilo na minha vida. É pirante você participar de um negócio daquele, entendeu? É muita informação, é muito conhecimento, é extraordinário. Então, eu tive essa oportunidade de conviver desde a gastronomia mais contemporânea, à ancestralidade, a vários tipos de gastronomia. Durante esses 4, 5 anos, acho que eu participo do Chefs. Eu confundo. Em Chefs e sem chefs. Estou falando de chefs. O Abra Chefs nós fizemos, nós participamos. Então, o povo da gastronomia gosta de mim, sabe? Eu adoro eles também. Ai, que bom. Realmente muito valioso. E me conta um desafio, algum desafio, alguma experiência muito interessante da sua carreira que te desafiou, que... Desafiante para mim foi cobrir o Rock em Rio. O Rock em Rio, o primeiro Rock em Rio foi bastante... O primeiro? Foi muito desafiante, muito, muito. A base do Rock in Rio era ali hoje é o Fairmont, em Copacabana, ali era o Rio Palace, um hotel, né? Era um hotel badalado, não sei o quê. E ali era uma das bases do Rock in Rio. Na verdade, era a base do projeto Rock in Rio, era ali. Base para ir para o lugar. A base era onde praticamente tudo acontecia. O Rock in Rio era em Copacabana? Era, exatamente. Mas a base era ali, porque eles estavam nos hotéis, estavam no Sheraton, eles estavam no Copacabana Palace, os artistas. Né? Tá, não ali era a base da imprensa. Da imprensa e onde tudo acontecia do Rock in Rio. E o Rock in Rio era na Barra da Tijuca, na cidade do rock, né? Rock in Rio era na Barra da Tijuca. Mas a base onde tudo acontecia era ali. Então o deslocamento já era uma loucura, porque a gente ia para lá cedo, tipo assim, 1h da tarde no máximo, a gente estava ali entrevistando o elenco nacional, que era Ney, era Elba, era o Alceu Valença, Moraes Moreira. Tinha uma galera, Barão Vermelho, era uma galera nacional. E em seguida tinha as entrevistas internacionais. Aí eu entrevistei Al Jarreau, entrevistei Nina Hagen,
Ozzy Osbourne, e por aí foi, né? White Snake, e gente que eu nunca vi na minha, não sabia que existia, né? Quer dizer, você vai descobrindo também, é tal do conhecimento, né? É. Você vai começando a descobrir, porque foi o primeiro Rock in Rio, era a primeira vez que o Brasil se tornava os olhos do mundo para dentro do país, para o rock internacional, para a música internacional, né? Música internacional mesmo, porque o foco era a música internacional. E foram selecionados 40 jornalistas na época para entrevistar o Queen. E, por minha surpresa, eu fui um deles. Eu fui um dos jornalistas. Não sei por quê, não me pergunte o critério. Eu sei que eu fui chamado. Falou, você está na lista dos 40 jornalistas que vai fazer a matéria com o Queen, no quinto andar. Né? Você chega lá no salão, eram 4 mesas enormes, 4 mesas. Ali dava 10 jornalistas, um Queen e um tradutor. 10 jornalistas, um Queen e um tradutor. Isso é assim. Aí depois se revezavam. 10, 12 minutos, saía todo mundo, o Queen saia dali com o tradutor para cá, e os Queens iam andando pelo salão, né? Antes eles chegavam, tinha uma sacada que eles faziam as fotos e tudo mais. Aí fazia todo aquele mise-en-scène de fotos, não sei o quê. E depois a entrevista do Queen. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? Porque eu nunca tinha participado de um evento desse porte. Não tinha, assim, não era um cara, um grande jornalista, não era. Não conhecia música. Aliás, não conhecia nada. Porque, se você pensar bem, o White Snake eu descobri que existia ali. Quer dizer, eu tinha uma leve noção de que tinha bandas de rock. Eu era um cara que ia assistir o Jackson 5, entendeu? E outros artistas daquela época, né? Eu não tinha essa coisa com o rock progressivo, né? Eu conhecia, mas não era um profundo conhecedor para estar ali, entendeu? E de repente estava. E era um desafio, né? É um grande desafio, né? Entendeu? Eu muito novo, muito jovem, muito menino, muito inexperiente, mas não deixei por menos. Fiquei amigo de todo mundo, sabe, correndo com a Andy Lacerda, o João Spielberg, não sei da onde, da Alemanha. Fiquei amigo de todo mundo, entendeu? Porque eu tinha essa coisa dinâmica mesmo, sabe? Eu não sabia lá aprender, pronto. Aprendia. Isso é um pensamento maravilhoso. Entendeu? Você lembra que você perguntou para ele? Você eu lembra apresentei para o Fred Mercury? O que você... eu perguntei muita coisa, não lembro mais, muitos anos, né? Achei extraordinário, né? E ele foi gentilíssimo, inclusive, foi muito gentil, ao contrário do que as pessoas dizem que o conhecem. Nada, nada, nada. Foram super, quase como os jornalistas, foram muito gentis, muito simpáticos, inclusive eu, muito jovem, que era o mais novo daí, porque se você visse a galera dos 40 jornalistas, todos já bem mais cascudo do que eu na época, né? E eu me lembro que eu tinha um folderzinho que tinha a foto dos Queens. E eu, claro que você sabe que isso não é uma regra. Eu quebrei a regra, fui lá e pedi autógrafos de todos eles. Aí todo mundo pediu, mas eu que abri lá, pedi para autografar, entendeu? Eu tenho isso autografado por eles. E o que é mais engraçado, que quando a gente desceu eu demorei a descer da sala, não sei o que, todo mundo saiu para lá, fiquei conversando com alguns jornalistas, não sei o que. Quando eu entro no elevador, quem desce comigo? O Brian May e o Roger Taylor, do Queen. Jura? Eles desceram no elevador e eu desci junto, descemos juntos dentro, no mesmo elevador. Chegou no primeiro andar ali, eles saíram porque o Rio Palace ali, onde é o Fairmont, não sei se hoje em dia ainda é assim, tinha uma galeria ali. Eles saíram por dentro da galeria e foram andar em Copacabana. Foram, não sei para onde, os dois, no meio da rua, assim, normal, como pessoas normais. Ninguém nem avançou neles. Eu fiquei olhando, claro, curiosidade, né? Avançou. Curiosidade. O Brian May é alto, gigante, enorme, né? O Roger Taylor, lourinho, não sei o quê. E eles saíram andando por Copacabana. Entendeu? As pessoas não reconheceram? Acho que não iam imaginar, eu não sei se né? reconhece, porque tem situações hilárias, né? Assim, de artistas, né? Por exemplo, eu produzi 30 anos, 30 não, 20 e tantos anos a uma casa de shows chamada Rio Sampa, e eu produzi o rock, produzi MPB e muitos shows assim de axé, disso, daquilo, Ivete Sangalo, Luan Santana, fazia assessoria de imprensa da casa também. E eu me lembro que eu fui produzir o disco Dance Rio Sampa, era um evento, era um projeto dentro da Rio Sampa, que eu estreiei com o Capital Inicial. Na semana seguinte era Engenheiros do Havaí, bombado, assim, estourado. Aí ele fez os Engenheiros de novo, fez Barão, aí fez o Titãs, vários shows de rock, né?
E eu me lembro que eu era o produtor, muito jovem, muito menino, Lulu Santos. E eu sei que nessa história eu me lembro que o Humberto Guest já cismou de beber caldo de cana. Ah. Tá lá, à tarde, passando sol, não sei o quê. Eu falei, bicho, não rola. Não sei onde tem cana, entendeu? Aí ele, não, a gente não sei o quê. Eu falei, olha, eu sei onde tem cana, na rodoviária, uma rodoviária antiga, tinha em Nova Iguaçu, bem antiga mesmo, velhona, antiga. Eu falei, vamos lá. Eu falei, vamos. Joguei ele dentro do carro e fui beber caldo de cana. As pessoas passavam na rua, assim, as meninas, era um domingo, era um dia mais tranquilo. Elas olhavam, elas tinham certeza que era o Humberto, mas tinham certeza que não era. Porque é impossível. Era impossível ele estar ali bebendo caldo de cana, né, gente? E é isso. Então, quer dizer, às vezes surpreende, né? A presença É. de um artista no meio dos lugares mais insólitos, assim, às vezes não é comum, não é básico. Então, as pessoas meio que não acreditam. Por exemplo, o Renato Russo. Renato Russo ia todo o projeto, todo o domingo ele estava lá. Ele Por quê? assistiu o show, Renato Russo, ele assistiu os shows, ele nunca fez a Legião show na Rio Sampa. Mas o Renato ia, era amigo deles, ele assistiu o show, ia curtir o show. Então o que fazia com o Renato? Ele chegava para ver ele num camarim, ele ficava lá com a galera, bebendo, blá, 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 tudo bem. Quando começava o show, porque o Disco Dance Rio Sampa tinha uma coisa, eu fazia entrevista no camarim com os artistas. Mas não era nada sério, era uma bagunça, era uma Aham. zona, era uma brincadeira aquilo. Entendeu? Nada sério, uma zona que a gente fazia dentro do camarim, a câmera ia acompanhando os artistas, estava no palco, abria a cortina, começava o show. Era isso. Era a abertura e 5, às vezes 10 mil pessoas, dependendo da circunstância. Quando era na estéreo, era maior. Quando era dentro da casa, era 5 mil pessoas. Então todo mundo gritava mais do que outra coisa, né? E nessa coisa de fazer entrevista, entrevistava-se o quê? Entrava para o show, pagava a luz, começava o show, tinha uma porta do lado do palco, eu já tinha uma pessoa que eu determinava, ele abria a porta, o Renato saía para o meio da multidão, todo o show ele assistiu no meio da galera, e no bis ele voltava, já estava esperando para abrir a porta para ele entrar. Ah, Então você imagina, você vê num show, por exemplo, Léo Jaime, por exemplo, e tá Renato lá, pulando. Aí você olha do lado e fala assim, entendeu? Você vai ficar na dúvida, não vai? entendi. Faz Entendeu? sentido. É mais ou menos o que acontecia, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu achei engraçado, o Guilherme Arantes, por exemplo. Eu estava produzindo, já era MPB, né? Aí o Guilherme me liga. Eu nunca fui amigo do Guilherme, se conhecia, mas não tinha amizade com ele. Ele pegou meu telefone, sei lá com quem, e ligou para mim. Oi, tudo bem? Tudo bem, aqui é o Guilherme. Era o dia do show dele, né? Aliás, o show dele era no dia seguinte. Eu falei, tudo bem? Tudo legal contigo? Tá, tudo bem. Sabe o que é? Eu falei, não sei. É o seguinte, é que eu gosto de correr. Você me arranja um lugar para correr? Porque eu gosto de prática. Eu vou à tarde passar o som e queria dar uma corrida. Falei, tudo bem, eu vou arrumar um lugar para você correr. Liguei para o presidente lá para o Country Club de Nova Iguaçu, que é lindo, o clube é muito bonito, é uma colina, tem muito verde, muitas árvores. É um clube sofisticado e tem umas pistas de corrida em volta do campo, aquela coisa toda. E tudo bem, deixa tranquilo, ele vai correr lá. Passa o som, depois joga ele lá no Country Club, traga ele de volta para o show. Tá bom. Aí no dia deu milhões de rolos, o som atrasou, atrasa isso, atrasa não sei o que, tudo atrasou, uma confusão. E ele o tempo todo para mim, pô, cara, eu quero correr. Eu falei, não, cara, eu já vou te levar, calma. E não sei, não sei, eu sei que no meio dessa história, daqui a pouco, o Lauro Gil, que era o dono da casa, me chama, manda me chamar na sala dele. Aí eu fui na sala dele, subi, que era o Rio Sampa, era 3 andares, eu fui na segunda andar, segundo andar era a sala do seu Lauro. Entrei na sala e falei assim, Alberto, aqui, Ana. Eu falei, ele fala assim, que Ah. ele é gaúcho. Engraçado, muito engraçado. Aí eu falei, quem que é seu Lauro? Ele falou assim, o que é o homem ali? Eu olhei pela janela, na Rio Sampa tinha uma área externa, que depois a gente passou a fazer shows lá também, mas até então não era um terreno vazio, abandonado. E um homem correndo, igual um louco. Shortinho azul, camisetinha azul, correndo igual um doido, um sol, e o cara correndo lá. Eu falei, seu Lauro, acho que é um artista. Eu falei, então tinha aquele homem de lá que ele não vai conseguir fazer o show. Eu falei, 40 graus, ele vai morrer mesmo, entendeu? E é isso, as coisas inusitadas, entendeu? É inusitado mesmo. Sabe? Guilherme Arantes, o louco, foi lá, ficou correndo o dia inteiro. E quando ele ia entrar? Não, correu até quase a hora do show. Acabou o sol, ele entrou, trocou de roupa, tomou banho e aí fez o show. Ele precisava dessa corrida, que bom que você arrumou. Com certeza, eu percebi que era fundamental o show. Ainda bem que você arrumou um lugar para ele correr.
Pois é, eu ia levar, mas não deu. Quer dizer, eu mandei ele esperar, ele não esperou, ele sumiu, foi lá correr, tá bom. Resolveu o problema dele, né? Ele resolveu o problema dele. Eu adorei. Mas já teve outras coisas engraçadas também. Porque depois do Rock in Rio, em 1986, teve o Festival da Primavera. Foi feito lá em Nova Iguaçu, numa área gigantesca, uma área bacana, tudo mais, 6, 5, 10 dias, com 10 dias, sei lá. E eu era um dos produtores do festival. Todo mundo do rock brasileiro, foi o primeiro show do Cazuza, com a eleição do Barão Vermelho. Aí tinha várias bandas de rock, vários artistas bacanas, entendeu? E eu apresentava com a galera da Rádio 98, que era o Heleno Rotaio, o Fernando Borges. Eu era o apresentador fixo, eles eram os apresentadores, cada dia um se revezavam. Aham. E eu era produtor também do festival. E eu sei que foi uma loucura aquilo, gente. Ivone Cassu fazia assessoria de imprensa, e assim, todos os jornalistas do Brasil estavam lá, sem matérias diárias do Jornal do Brasil, capas inteiras. Um grande festival. Assim, uma bagunça, mas foi um grande festival. E virou rock em roça, porque, na verdade, aquilo era quase uma roça, era fora do Tinha centro muita da lama, né? cidade. Não, e choveu, tinha lama, tinha tudo, tudo que você se imaginar aconteceu ali. Mas a estrutura era uma estrutura legal, sabe? E por trás do palco tinha uma área gigantesca de chão batido, Ah. entendeu? E os artistas ficavam ali. Por exemplo, o Cazuza entrou num container, pô, 40 graus pegando fogo. Ele foi de cueca o dia inteiro, né? Botou a cuequinha dele e ficou lá, entendeu? Vai pra cá, entendeu? Container E, era tipo o camarim dele? o camarim era feito nos containers, só que Aham. ninguém imagina, esqueceram que tinha um sol durante o dia, porque Não tinha ar-condicionado no container. imagina, não tinha ventilador. Nossa. E era uma coisa assim, entendeu? E eu sei mas era tão assim, o clima era tão legal, era tão descontraído, tão rock and roll aquilo, que os artistas ficavam muito à vontade, né? E eu me lembro que o Eduardo Dussek, por exemplo, bebeu tanto. E era assim, era um festival. Entrava um artista, saía outro, entrava no palco, apresentava com não sei o quê, descia. Tinha uma dinâmica muito legal de festival de rock mesmo, assim, maneiro, né? E o Dussek não queria subir, porque ele estava bebendo. Falei, brother, você tem que subir, o seu show vai começar. Está na hora de você, está na tua hora, entendeu? E ele começou a correr com a bebida na mão, um copo enorme corria eu correndo do lado dele, convencendo ele para entrar no palco. Ele não queria. Enorme, assim, sabe? A gente correndo os dois. E eu falei, cara, tu bebe no palco, vai começar, tu tem que estar lá, tá na hora, eu vou te chamar lá, vai ter que subir, entendeu? Doidaço do SEC, entendeu? Nossa, e aí? Sabe? Não, era rock and roll, o clima era rock and roll. Por exemplo, Salsa Blues Boy. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Salsa, o maior guitarrista brasileiro, já morreu. Pô, um cara extraordinário. O Celso bebeu, e era muita bebida, tudo era muito, muito demais, né? O Celso bebeu tanto que ele desmaiou. Literalmente ele caiu Antes do show. antes do show. E aí, pra. E aí eu falei, o que eu vou fazer? O que você faz na hora dessa? Eu fiquei olhando para ele e falei assim, gente, o que eu vou fazer? Alguém tem alguma solução? Rapidamente, 2 segundos, pegou um de cada lado, tinha um chuveirão enorme, abriu o chuveirão. Mentira! Ele entrou igual um pinto molhado no palco. Uma coisa de louco aquilo. Tempo de levar um choque e virar um torresmo no palco. Gente, é uma porque eu loucura. jogo o palco que podia dar Sério, choque. podia, claro. Segurança resolveu. Para resolver. Ligaram o Foi chuveiro em ideia cima de dele. seguranças. Sério. Deram um banho do alto do Celso Blues Boy. Ele entrou todo molhado no palco. Tô falando pra você. É assim. É improvisação brasileira, gente. É rock. Isso é Ele rock and roll. acordou. E daí pra lá, meu filho. Daí pra lá, metade dessa história eu não posso nem falar. Mas foi um grande evento. Gente, ele foi tudo novo, tudo garotão, tudo muito louco, né? Isso E aí. foi bom o show? Um dos melhores shows que ele fez na carreira dele, pode te garantir isso. Jura? Ele não terminava, ele não saiu do palco. O show tinha hora, eu não me lembro, devia ter 1 hora e pouco de duração, 1 hora e 20, talvez. Entendeu? Ele fez no mínimo umas 2 horas e pouco de duração. Eu acho isso O show não impressionante. acabava. Foi o melhor banho que ele tomou na vida dele. Coisa de louco aqui, ó. E o povo delirando, né? Sabe, assim. Acho Por isso isso que incrível. o jornal abria tanta página, eles davam páginas no jornal, porque a estrutura era uma zona, era uma bagunça. Não tinha uma grande estrutura. A estrutura de palco era muito boa, mas a estrutura em si do festival não era, não foi uma coisa bem trabalhada. Mas o festival foi um sucesso. Me encantou. Porque era aquilo.
Era o que tínhamos para aquele momento, entendeu? É. E É, rolou. e tocou as pessoas, né? Exatamente, claro. Foi um espetáculo, Gente, que sabe? massa. Só que terminou ali, nunca mais. Ninguém quis ir mais. Acabou ali mesmo. Ninguém quis dizer o quê? Não, eu acho que ninguém quis ir mais, né? Porque acabou a produção, acabou, terminou o festival, terminou. Ele nunca mais teve um segundo festival, por exemplo. Ah, É tá, isso que eu quis entendi. Ah, dizer, entendi, entendeu? entendi. Mas foi uma Foi experiência, incrível enquanto durou. por exemplo, Cidade Negra, começando, primeiro ano de Cidade Negra. Pessoal muito novo, né? Como te falei, o Cazuza tinha saído do Barão Vermelho, o primeiro show do Cazuza, por aí vai. Tinha grandes artistas, não me lembro, o Biquíni Cavadão, não sei o quê, todo mundo estava lá, todo mundo estava lá. Você tirando, excluindo-se Legião Urbana, o resto estava lá, entendeu? Fazendo festival. Que perigo a coisa do choque. Porque essas coisas têm perigo, né? É, tem. Não, podia. De repente ele tava com uma Tem. Havaiana. É porque hoje em dia, certamente, ele levaria um choque. Naquela época, não, Deus protegia. Entendeu? É. Já É isso igual a também gente na funciona. avenida. A gente se embolava na chuva. É, Em com período os de cabos, levar um né? choque. Inclusive, cheguei a levar choques. Ele levava choque a noite inteira na avenida. Aquele Quem? microfone. Eu levava Você? choque transmitindo no carnaval. Eu passava a noite assim, tremendo com o microfone na mão. Você levava choque a noite toda. Mas Deus protegia. Tanto que eu estou aqui Você hoje. quer o frio da chuva, não, era o choque. Exatamente. Era só pra A dar. chuva, aquele chuvaral, aquele temporal. É o E jeito aquele de ficar microfone. acordado, né? Até 6 da tarde Exatamente, do outro dia, né? Que você exatamente. falou que a E no gente. outro dia aquele sol, 60 graus na sua cara, entendeu? E eu branquinho assim, né? Você já imaginou como é que eu saí da avenida, né? É impressionante. Deus protegia. Como é que funcionava, né? Exatamente. Eu não sei se eu ia dar um. Eu tenho certeza que eu não conseguiria dar um show depois de desmaiar. Ah, mas eu vou dizer pra você, ele devia desmaiar sempre, porque o show foi fantástico, entendeu? Devia ser o ritualzinho dele. Devia ser um ritual, né? Porque eu vou dizer, olha que show, sinceramente, que show. Incrível. Olha, eu já gostava dele, mas eu fiquei. Todos, foi assim, admirável o show do Celso Blues Boy. Ele é, talvez, acredito, seja o maior guitarrista brasileiro, né? Não menosprezando os outros todos, o Pepeu Gomes e mais, mas ele realmente é um grande guitarrista. Fantástico, extraordinário. Entendeu? Nossa. Foi uma grande perda o país, assim, em nível musical. Alberto, você daria um conselho para alguém que está começando agora no jornalismo? Fuja. Você sabia que foi o conselho que me deram? Uma estilista, quando primeira vez que eu fui no desfile de moda foi no São Paulo Fashion Week. E estava super feliz, né? Eu ia nos bastidores, conheci a estilista, que era amiga de uma amiga da minha mãe. E eu ia começar a faculdade, sei lá, naquele semestre, no semestre seguinte. E aí foi me apresentar, essa é a Manuela, vai começar a semana de moda, na época eu era Manuela, né? Aí eu tava assim, um sorriso de orelha a orelha. Aí ela, você vai começar a moda? Sai, ainda dá tempo. Não faça, não comece. Porque a gente quando trabalha, a gente sabe, e tem, logicamente, eu falo assim brincando, mas teve muitas mudanças, né? Existe uma evolução muito grande da comunicação e do jornalismo, né? Então, é uma situação bem complicada, né? Como eu te falei, eu vim de uma redação, de um trabalho de jornalismo, colunas, eu fiz muitas colunas a vida inteira também, mas um trabalho de comunicação que o jornal estava na banca com 1.500.000 exemplares diários, entendeu? Hoje eu não sei quanto vende, né? Não tenho a menor ideia se vende, vender vende, né? Mas mas aí deve ter outras formas de mídia. Você tem as redes sociais, você vê no online, você tudo de alguma forma está indo muito para online. Você tem, por exemplo, qual dos 20 jornais que existiam no Rio de Janeiro, quais são os que você encontra na banca? O Extra e o Globo. Acabou, mais nada. Cadê o Dia? Cadê a Última Hora? Cadê não sei o quê? Cadê o Valor Econômico? Você não tem os jornais mais. Eu fiz assessorias muitos anos para esses jornais, entendeu? Que era uma leitura diária. Por exemplo, eu fui assessor de imprensa da Federação das CDLs do Estado do Rio de Janeiro. A Federação das CDLs do Estado do Rio de Janeiro é uma grande instituição que reúne todas as CDLs do Brasil, do Rio, no caso, e que tem os maiores empresários do Rio, fazem parte, né? Todos os grandes empresários do Rio de Janeiro fazem parte da CDL, né? Federação das CDLs do Estado do Rio de Janeiro. E ali, por exemplo, no dia do comerciário, o presidente, eu fazia assessoria, eu botava ele na Globo o dia inteiro. Ele tinha Globo Comunidade, Globo não sei o que, Globo, não era comunidade, acho que era comunidade, nem lembro.
Aí tinha aqueles flashes, né, do Dia do Comerciário o dia inteiro. Ele falava o dia inteiro na Globo, entendeu? E a gente fazia o Bom Dia Rio de manhã cedo, Bom Dia não sei o quê, Bom Dia Rio, com o Helder Duarte no estúdio da Globo, não sei o quê, entendeu? Então você tinha todo esse trabalho e mais os veículos, né? Eu tinha o Valor Econômico, eu tinha um outro que eu não me lembro agora o nome, que era um veículo voltado para a economia. Então é a capa, era isso, aquilo. A gente fazia uma assessoria de imprensa muito trabalhada, muito especial, com grandes empresários, com os maiores empresários do Rio. Hoje em dia você vai fazer aonde? Você tem o Globo, você tem o Valor Econômico eventualmente no online, né? Você tem uma revista ou outra de empresas, né? Empresários, mas é restrito, reduziu muito isso. Reduziu, mas ao mesmo tempo mudou. A Perguntar comunicação é isso. outra, a forma de a assessorias. Eu não faria o que eu fiz há anos atrás. É impossível eu repetir aquele trabalho que um dia eu fiz. Entendeu? É impossível. Você não tem mais os veículos, você não tem mais a mesma É forma de outra atuação. mídia. Oi? É outra mídia. É outra completamente. E aí não pode se confundir. Quando você Ah, fala de outra mídia, é real, existem outros veículos, vamos dizer assim, outras formas da comunicação. Agora, isso não é rede social e nem é influencer. Existe diferença. Eu não sou nada contra uhum. influencer, não. Sou até amigo de vários influencers. Mas é uma loucura aquilo. O cara fala assim: olha, estou aqui hoje. Pronto, acabou. A notícia é essa. Então, entendeu? Tem que ter um certo cuidado para diferenciar o que é comunicação e informação, o que é esse tipo de comunicação. Entendeu? É difícil, né? Deve ser difícil. Não, existe uma diferença. Não desmerecendo, que acho que cada um tem seu valor. Eu, como te falei, eu me dou muito com os influencers e tudo mais, entendeu? Mas existe. As empresas adoram os influencers, porque os influencers vendem bem, entendeu? É o que eu digo, tem seu valor, tem seu. Entendeu? Mas existe uma diferença muito grande entre a comunicação Acho que é e o responsabilidade com a... mundo, das redes sociais. É Não pode confuso. confundir. Mas eu Não acho se meio deve confuso, confundir, pelo porque eu acho menos. que. Porque eu acho que tá, tipo, todo mundo, quando tem uma audiência, ela tem responsabilidade com a verdade em relação à audiência, com relevância, com Pois coisas é. nesse sentido, É né? onde é questionável. É, Porque o questionar. cara, quando faz a rede social, infelizmente, eu digo infelizmente, que eu acho tem valor a rede social, mas infelizmente 99% você vê ali é mentira, é fake. O cara É, vende o carro que ele não tem, vende o dinheiro que ele não tem, vende o joguinho que ele não joga, entendeu? Isso é é perigoso, irresponsável. porque você influencia pessoas a fazer uma coisa, até entender de uma forma errada, a um comportamento que não é real. Ou seja, como você não lida com a realidade, com a notícia, você trabalha com fake. Aí. Aí o cara É, joga o dinheiro dele todo fora porque você disse que é maravilhoso, o influencer disse que é maravilhoso. Ele disse que é maravilhoso porque ele está rico, milionário, ganhando dinheiro, entendeu? Mas ele está pouco preocupado se você está se dando bem ou se dando mal. Entendeu? Esse é o perigo e a diferença da comunicação, do jornalismo e da rede social. Tem que entender essa diferença. Tem que ter cuidado com essa diferença. Agora que existem influencers importantes, você vê que o Felca, né, por exemplo, pô, virou notícia. O cara levantou uma bola verdade. maravilhosa, espetacular. Existe responsabilidade também por trás da rede social. Porque no Mas final de tudo é gente, né? Então tem gente que pode ser existe. responsável, gente que pode ser Existe, responsável. existe responsabilidade. Pouca, mas existe. Entendeu? Ah, entendi, é verdade. Esse assunto é um assunto delicado, polêmico mesmo. Falando nisso, qual é, tipo, a entrevista mais polêmica ou situação mais polêmica que Olha, você eu tive já... algumas entrevistas realmente bastante polêmicas. Eu fiz uma com a Zizi Posse, na época, para a revista que eu trabalhava. Fantástica, extraordinária, muito interessante, bastante polêmica. Eu fiz uma com a Caetano Veloso, que eu considero uma obra de arte, aquela Ah, matéria que eu fiz. Linda, espetáculo. Fiz na casa do Guilherme Araújo, da Gapa Produções. O Guilherme me convidou, fui lá na casa dele, em Ipanema, e fiz a matéria com Caetano Veloso, que eu considero muito legal. Agora fizemos uma série de talk shows, que eu fazia muito talk shows no Shopping Grande Rio. Né? A gente produzia toda semana, quinzenalmente, na outra semana, não lembro, acho que era quinzenalmente. Ou a gente fazia talk shows no Shopping Grande Rio. ah.
E a gente entrevistava grandes celebridades, né? Então, por exemplo, eu fiz uma que foi assim super, super, super louca e polêmica, foi com a Dercy Gonçalves. Eu nunca esqueci essa matéria, engraçadíssima, ao mesmo tempo louca, Ah, enlouquecida. E fizemos com Clodovil, que para mim foi assim uma obra de arte aquela matéria, sabe? Na verdade, eu estava muito preocupado, porque eu sabia que o Clodovil, além de polêmico, ele é um cara assim, tipo, ele era um cara tipo assim, não gostei, sabe? Tipo assim, ele tinha umas coisas tipo, ele já ia, aparentemente, ele já ia para o lugar sem gostar. ah. Então ele poderia continuar não gostando ou mudar de opinião. Bom, então ele estava aberto a... Não sei. Não. Até então era uma surpresa para mim, era assim, uma novidade, era uma dúvida. Eu Uhum. não sabia de nada. Eu me preparei. Quando a nossa produtora, na época, Mônica Biudi, falou sobre o próximo entrevistado vai ser o Clodovil, eu falei, tudo bem, manda ele vir, né? Vamos em frente. E aí eu me preparei. Eu era rato da Letras e Expressões no Leblon. Sempre eu dormia lá, eu vivia lá na Letras e Expressões, que era uma livraria badaladíssima do Leblon, que funcionava a noite inteira, o dia inteiro, não Ah, era fechava 24 horas? 24 horas no ar, Caramba, que legal. ali no Baixo Leblon. E eu frequentava direto. O Rio de Janeiro eu frequentava, eu era um dos frequentadores. Quando eu estava pensando assim, bom, vamos fazer a semana, a gente vai fazer Clodovil, fantástico, né? Que a gente tinha entrevistado grandes artistas brasileiros, nomes importantíssimos da televisão, do teatro do Brasil, e vinha Clodovil. Aí eu falei, bom, o que eu vou falar com esse homem? Esse cara vai dizer que eu sou maluco, vai, né? Vamos lá. Eu comecei mais tranquilo, mas pensando, tá tranquilo, eu não estava tenso, eu estava tranquilo, mas pensando, tem que ter um diferencial, né? Tem que ter não pode ser igual a qualquer outra entrevista, vamos dizer assim. Cara, eu entro nas expressões, dou de cara com a capa da Gisele Bündchen, várias capas, a Gisele estava numa delas lá, dizendo The Most Beautiful Girl in the World, a mulher mais bonita do mundo. E eu me lembrei que o Clodovil tinha dado uma entrevista na semana anterior dizendo que ela era horrorosa, que ela era Ah, feia, era é? destalentada. Esculachou com a Gisele Bündchen. E mais de uma vez ele tinha dado isso, assim, em entrevista. Não sei porque no programa dele ele tinha falado aquilo. Casualmente eu tinha visto aquele programa. E ele falava assim, mas muito mal da Gisele Bündchen. Aí eu falei, que contraste, né? Como é que uma revista americana, não me lembro se era o New York Times, era uma revista, não era o New York Times, jornal, era uma revista americana daquelas famosas, tinha mais de uma, não era só uma. Tinha umas 3 ou 4 capas com a Gisele Bündchen. E essa que me chamou muita atenção. Eu fui e comprei as revistas todas. Levei comigo e guardei. No dia da entrevista, entre outras coisas, entre outros trunfos que eu tinha para conversar com ele, que era um talk show de 1 hora e meia, 2 horas de duração, e com público, aberto ao público. Era ali, ó, e o que acontecia estava ali, não tinha, não, ele não se editava, era ao vivo. Aí eu botei as revistas ali e deixei ela ali, sabe? E no nosso papo, que fluiu muito legal, acredito ter sido realmente extraordinário, que todo mundo que assistiu até hoje lembra, gostou muito, não sei o quê. Eu perguntei para ele sobre a Gisele Bündchen. Ah. Por quê? O que ele tinha contra a Gisele? Que era o maior modelo do mundo, era o número 1 do mundo, era uma mulher que tinha altamente conceituada no mundo da moda, nas passarelas. E ele esculachou com ela de novo, né? Eu Ah. falei, gozado, Clodovil, acho que o mundo não concorda com você. As pessoas, a imprensa, o jornalismo, a comunicação, e o mundo não concorda com você. E puxei a capa e mostrei. Aí li e traduzi. Ele ficou assim, verde, amarelo, rosa, roxo, entendeu? Olhou para mim com cara de dizer assim, sabe? Que filho Entendeu? da... Filho da puta. Mas eu falei isso com uma naturalidade. Ele olhou para mim, sabe? Aí ele teve que mudar o discurso, né? Tipo, ele teve que rebater aquilo, né? Ele não esperava Aí ele aquilo. ajustou o discurso. Não, 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 não. Eu falei, ou ele vai me amar ou vai me odiar, né? Eu Aí ele estava fazendo descobriu. meu papel, É. que era entrevistá-lo, ao mesmo tempo tirar dele o melhor, né? Aham. E Não foi isso, quer conseguiu. dizer, eu sei que foi tão extraordinário que ele, quando terminou, ele fez tantos elogios a Ai, que mim legal. que eu fiquei surpreso, não esperava. Dizendo que tinha sido a melhor entrevista que tinha participado, tinha adorado ter, que ainda falou que tinha muito receio de ter ido, assim, que demorou a aceitar estar ali, mas que achou que foi super válido ter ido, que adorou, me elogiou muito, me abraçou. E foi assim, gente, uma gentileza extrema, Que entendeu? legal. Depois encontrei com ele em São Paulo, ele foi super gentil comigo outras vezes.
entendeu? E foi uma surpresa, foi surpreendente, realmente, bastante surpreendente. Então, eu acho que das polêmicas, que foram várias que eu participei em entrevistas, talvez essas tenham sido as mais polêmicas, das entrevistas mais bacanas e polêmicas, né? E uma das geniais também que eu me lembro, eu nunca esqueci, foi quando eu juntei Emílio Santiago e Carlinhos de Jesus. Ah, Lotado o shopping, lotado. Aí o que acontece quando você junta dois artistas desse peso? Emílio canta e Carlinhos dança. Foi um espetáculo. Acabou nunca. Acho que até hoje está lá no shopping, ainda, o povo dançando e cantando. Uma coisa de louco, ninguém queria ir embora, o shopping queria apagar a luz, não Ai, que apagava. Olha o delícia. rolo. Mas foi assim, sensacional. Foi maravilhoso. Que Sabe? massa, Grandes Alberto. entrevistas, né? Grandes entrevistas. Dava assim, cara, dava quase 1.000 pessoas, dava 1.000 pessoas daquela praça de eventos. É muito muita grande a gente. praça de eventos do Grande Rio, na época, deve ser até hoje. E era lotado, lotado. Eu fiz, por exemplo, tinha entrevistas loucas, tinha uma daquele. Como é o nome dele? Ai, meu Deus, agora esqueci. Sei que jogavam tantas agendas, porque artistas, as meninas jogavam naquela época, hoje em dia tem celular, ninguém vai jogar celular. Mas tinha agendas, jogavam agendas assim, agendas voavam assim pela frente da gente, sabe? Era uma coisa de louco aquilo. Agenda com o nome delas? Com Acho o que era número? autógrafo, né? Certamente, Ah, para né? pedir Só autógrafo. que Ah, a agenda agenda de era desse autógrafo. tamanho, né? Aquela coisa pesada. Depois para pegar de elas volta. jogavam assim, sabe? Em cima da gente, as agendas do palco. Era uma coisa de louco. Passava assim, voando na cara da gente. Era uma coisa de maluco aquilo. No latino. Nossa, eu não consegui. A gente ria. Eu e o latino, a gente só ria. Porque a gente não conseguia falar. Elas gritaram 110 minutos. Não paravam de gritar. Nossa. E a gente só ria, porque a gente falava e só a gente se ouvia, ninguém mais. Elas gritavam, e a agenda rolando, e a agenda passava por cima. Uma coisa de louco aquilo. Ah, Alberto, adorei. É. Olha, muita história, você vai ter que vir mais vezes. É, tem muita história mesmo. Se puder dar uma mensagem final, dizer onde as pessoas podem te encontrar, Tá bom. é o seu momento. Pô, a gente foi super legal, Manola, gostei demais de ter vindo aqui, achei um espetáculo. Demorei a chegar, até porque outras vezes eu fui convidado e estava com trabalhos, viajando, trabalhando. Difícil conciliar a agenda. Eu sou um cara meio estranho de dar entrevista, porque eu sou maluco, eu falo, eu não tenho roteiro, sou desroteirizado. Isso às vezes até é complicado para o entrevistador. Mas é isso, achei super legal ter vindo, achei bacana, gosto do trabalho que você faz, aprendi a curtir muito você, a gente já esteve juntos em outros eventos, e é muito legal, você é uma menina muito especial. E é isso, gente, eu estou lá, meu Instagram é @albertoaquino10, tem também Extra VIP, né, que é a coluna que eu faço, as matérias que eu faço especiais, e é isso. E me acha em qualquer esquina, me chama que eu vou. Alberto, muito obrigada. Ó, temos um mimo para você da Freeway Opa, Flores, nossa legal. parceira. Legal, pô, que lindo. Muito Olha obrigada que por lindo. ter Nem quem que vindo. manda, de onde vem. Muito Freeway obrigado. Flores, é. Como é o nome? Freeway Flores. Freeway Flores aqui, Freeway, obrigado, tá? Fizeram pelo esse carinho. arranjo lindo aqui também. Muito bonito, muito bonito. Nosso 50º episódio. Número 50, tá, Freeway? Manda mais. Adorei. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal Que Não Saia Daqui. Tem também nosso Instagram, @Que Não Saia Daqui. E o meu Instagram, @EuSouManola. Estamos aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite. E até semana que vem. Beijo, Valeu, tchau, tchau. beijo, tchau, tchau. Obrigado.